Abra suas Bíblias em João, capítulo 4, no verso 13. Glória a Deus. João, capítulo 4, verso 13. Abra suas Bíblias. Tem alguém aí ou não? Glória a Deus. João capítulo 4, verso 13. Todos encontraram? Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus respondeu e lhe disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Essa conversa que ele estava tendo com a mulher samaritana. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Erga a tua cabeça, olhe para mim e ouça com atenção. Queridos, nós estamos com a campanha do Bom Dia Espírito Santo, eu tenho sede de Deus. Quantos aqui têm sede de Deus? Glória a Deus. Teve um momento na minha vida, 11 anos atrás, novo convertido, que eu era sede. Eu tinha bastante sede de conhecer a Deus. Na minha convenção, uma das coisas que eu mais fazia quando eu chegava na igreja era observar o que tinha para ser feito na igreja, que quando eu observava algo que os outros não observavam para fazer, eu ia e começava a fazer. E eu via as pessoas olhando para mim, e muitas das vezes, algumas pessoas me perguntavam: por que você está fazendo isso aí sozinho? Então eu dizia: porque eu identifiquei que isso deveria fazer. E muitas das vezes o pastor que eu tinha, quando ele me observava fazendo, às vezes limpando a igreja, lavava o banheiro da igreja, ele dizia: parabéns, você está certo, você está vendo e Deus está lhe mostrando aquilo que outras pessoas não estão conseguindo enxergar. E então, uma das coisas que eu fazia na igreja, com sede de Deus, novo convertido, era sentar nas primeiras fileiras das cadeiras. Sabe por quê? Eu sentava na primeira fileira das cadeiras e todos os dias, todas as vezes que eu estava na igreja, eu só estava sentado nas primeiras fileiras das cadeiras. Porque eu queria aprender mais com Deus. Porque uma das coisas que eu identificava era que as pessoas lá no fundo ficavam conversando. E quando eu estava lá no fundo, muitas das vezes, um ficava falando de um lado, outro falava do outro, e eu não entendia nada, muitas das vezes. Então eu tive essa ideia: eu vou sentar nas primeiras fileiras das cadeiras, para mim ouvir mais e aprender mais de Deus. A sede era tão grande que, se não tivesse ninguém nas primeiras fileiras, eu estava ali sozinho. E muitas das vezes era assim: eu olhava para um lado e eu olhava para o outro. E eu dizia: só eu estou aqui sozinho nessa fileira, aqui na frente.
Só que eu não me importava. Eu dizia, eu estou com sede, eu quero aprender mais de Deus. Eu quero ter mais dele na minha vida. E o tempo foi passando e a pregação que eu ouvia no altar, ela vinha para mim como um relâmpago. Porque tudo que era dito no altar, eu pegava, querido, e eu gravava. E eu começava a praticar tudo o que era dito ali no altar. E isso explica a sede que eu tinha por Deus. E se você está aqui nesta manhã, se você está aqui todos os dias nesta igreja, isso significa que você tem sede de Deus. E que a cada dia mais você precisa aprender. E que a cada dia mais você precisa receber desta água. Amém ou não amém? Não a água física que você está tomando, mas você está tomando uma água espiritual. É algo que está matando a sua sede espiritual. Você toma água física, daqui a pouco você está com sede novamente. Mas quando você toma água espiritual, você não volta mais a ter sede, como Jesus Cristo disse. Amém? E uma das coisas que ele disse foi que quando a gente toma desta água, que ele estava falando dele mesmo, a gente bebe e mata a nossa sede. Ele disse que a gente começa a ser uma fonte. Amém? E para que nós somos essa fonte? O porquê? Aquilo que você bebeu na fonte de Deus, ou que você está bebendo, você se torna uma fonte para distribuir para outras pessoas também. Porque se você é uma fonte, você está jorrando daquilo que você bebeu, não é para que você apenas fique parado e não faça nada. Uma das coisas que você precisa fazer é transbordar na vida das pessoas. Transbordar. Onde você está indo, onde você estiver, você está transbordando desta fonte. Amém? Agora eu preparei 20 coisas, não é muita. 20 de coisas que você poderá beber na fonte de Deus. Deus é uma fonte. E a água de Deus, a fonte de Deus, ela nunca para de jorrar. Você já observou a nascente de um rio? O rio começa pela nascente, é ou não é verdade? A nascente que eu estou querendo mencionar nesta manhã é Deus. Se o rio transborda por conta da nascente, certamente, quanto mais água vir da nascente, mais o rio ele vai encher. É ou não é verdade? E vai chegar um ponto que ele vai começar a transbordar, distribuir, por conta da nascente, por conta da enchente, que ele está enchendo. Assim também é a vida de uma pessoa com Deus. Deus é a nascente. E a cada dia, Ele está transbordando em nós. A cada dia, cada dia. É por isso que, quando Ele faz nascer desta água em nós, a gente enche e a gente começa a distribuir aquilo que a gente tem. Você entendeu? As pessoas que estão com você, seus amigos, seus parentes,
seus familiares. Essas pessoas, elas podem ser cheias desta água que eu estou falando espiritual, através de você. Porque é a água de Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais essa água começa a fluir dentro de você. Quanto mais você se apoia no pé de Deus, nos pés dele, mais essa água começa a fluir dentro de você. Amém? E a primeira coisa que você deve beber da fonte de Deus é o conhecimento. Alguém disse que conhecimento não gera nada, mas é ao contrário. Um homem de Deus, uma mulher de Deus sem conhecimento, corre o risco de viver uma vida angustiada, uma vida sofrida. Isso é o risco que corre. Porque a Bíblia Sagrada declara que o povo de Deus, em especial não o povo que está lá fora, mas o povo dentro da igreja, eles sofrem e perecem porque lhe falta o conhecimento. Você entendeu? Se eu não tiver conhecimento, se você não tiver conhecimento, você vai estar vazio. E há um ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Se você está vazio de Deus, automaticamente você está cheio de coisas ruins, de coisas negativas. Se você não tiver o pleno conhecimento do que Deus é e do que Deus pode fazer na sua vida, queridos, você vai ficar prostrado espiritualmente aos pés do diabo, porque não tem conhecimento. É por isso que o povo sofre. O povo de Deus está perecendo, eles estão morrendo, estão sofrendo, porque está lhe faltando um conhecimento. Conhecimento, ele é fundamental e ele é necessário na vida de todos nós. Se nós não tivermos, certamente, tragédias espirituais irão acontecer em nossas vidas. O que é que você aprende tendo conhecimento? Você aprende que é fundamental você orar, fundamental você ler a Bíblia, fundamental você jejuar, e coisas que te fortalecem espiritualmente e que faz você ficar forte. E se caso eu não tiver conhecimento, como é que eu vou aprender as coisas espirituais se eu não tiver conhecimento de Deus? Sabe, o Salmo diz o seguinte, Salmo 1, fala que bem-aventurado são aqueles, o homem, o varão, a mulher de Deus, o homem de Deus, que medita na palavra de Deus dia e noite. Esses são bem-aventurados. Esses são mais que felizes. Por quê? Porque quanto mais eu medito e você medita na palavra de Deus, mais conhecimento você vai obter. Então isso quer dizer que feliz é você que medita a palavra de Deus dia e noite. E se nós somos de fato, de verdade de Deus, como é que nós vamos viver espiritualmente? Nós vivemos fisicamente, mas como é que nós vamos viver espiritualmente? Firmes e fortes, fortalecidos diante de Deus, se nós não buscarmos o conhecimento
da sua palavra, se nós não buscarmos o conhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, qual a fé e a expectativa que nós iríamos ter sem o conhecimento? Você entende o que eu estou falando? Uma pessoa um dia disse: conhecimento demais vai fazer você ficar doido. Isso é conversa. Pois quanto mais buscarmos o conhecimento, mais livre nós estaremos de ficar prostrados diante do inimigo. Você entendeu o que eu estou falando? O conhecimento, ele é necessário, querido. É necessário. Não deixe o diabo lhe iludir, lhe enganar, dizendo que se tiver conhecimento demais, você vai ficar maluco. Essa é a conversa do diabo, para que você não tenha conhecimento. Porque sabe qual é o maior medo do diabo? Eu mencionei isso aqui outras vezes. É quando você procura ter o conhecimento das Escrituras. Esse é o maior medo. Porque a Bíblia Sagrada declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por causa desse versículo que o diabo tem medo e teme quando você procura entender e compreender buscando o conhecimento de Deus. Porque ele sabe que a partir do momento que eu e você buscamos o conhecimento de Deus, ele vai nos perder por completo. Porque o conhecimento, ele é fundamental. Então, a fonte de Deus, existe várias coisas importantes que nós precisamos aprender e extrair dela. E a primeira coisa é o conhecimento. Você precisa extrair da fonte de Deus o conhecimento. Porque Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, do conhecimento que eu lhe der, na palavra, nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. E você será uma fonte que irá jorrar. Como é que sem conhecimento eu vou chegar em alguém e falar do amor de Deus, da graça de Deus para essas pessoas, se eu mesmo não tenho conhecimento daquilo que eu vou falar para as pessoas? Você entendeu? Eu não posso chegar em alguém para me falar de Jesus Cristo, se eu mesmo não tive o conhecimento das experiências que eu posso ter diante dele, o que ele pode fazer jorrar em mim. Entendeu? De maneira alguma. É por isso que nós precisamos buscar da fonte de Deus, extrair o conhecimento necessário para a nossa vida espiritual. E a segunda coisa que você deve extrair da fonte de Deus, para você jorrar, transbordar, é a sabedoria. A sabedoria de Deus. São essas coisas que estão lá nesta fonte, que você precisa extrair dela, de dentro dela. Você precisa beber dela. Amém? Sabedoria. E sabedoria, existe dois tipos de sabedoria. Existe sabedoria intelectual e existe sabedoria divina, espiritual. E nós devemos saber discernir essas duas sabedorias que existem. Sabedoria intelectual, queridos,
É quando nós queremos resolver tudo do nosso jeito, como queremos, como pensamos, como fazemos, com a força do nosso braço, se possível. Isso é a sabedoria intelectual. E o que nós devemos aprender é não usar esse tipo de sabedoria intelectual. Porque usando a sabedoria intelectual, a sabedoria humana, você pode fracassar. Você pode se frustrar. Você pode desistir de algo que você está lutando para conseguir na sua vida. Agora, a sabedoria divina, espiritual, é a sabedoria de Deus, é essa que você deve extrair. Porque quando eu e você temos a sabedoria de Deus, queridos, nós sabemos lidar bem com a família, nós sabemos obter e ter aquilo que possuímos, e nós sabemos também, até mesmo, usar o tempo que nós temos na presença de Deus. Agora, por quê? Por conta da sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual, ela vem da fonte, ela vem de Deus, a qual Deus, Ele tem nos dado até aqui. Sabe o que a Bíblia Sagrada declara? Aquele que tem falta de sabedoria, peça com fé e não duvidando. Por que isso está dizendo? Por que a palavra diz desta forma? Sabe por quê? Porque nós temos que chegar a um momento em nossas vidas que nós devemos, querido, analisar muitas das vezes se de fato nós estamos vivendo pela sabedoria de Deus ou pela sabedoria do homem, a sabedoria daqui, dessa terra. Porque se você não tiver a sabedoria de Deus, desculpa a expressão da palavra, você está lascado. Você entendeu? Porque tudo vai ser do seu modo, tudo vai ser do seu jeito, tudo vai ser como você pensa, mas não vai ser do jeito de Deus, da maneira de Deus e como Deus pensa. Agora, a sabedoria de Deus é diferenciada. Você tem sabedoria para administrar os bens que você tem da sua vida e até a sua própria vida espiritual, por conta da sabedoria. Amém ou não amém? Então, a sabedoria é o que você deve extrair da fonte de Deus. A sabedoria espiritual, você tem que extraí-la, você tem que tirá-la de lá. Não pense que as coisas, querido, ela vem para você sem você tiver um mínimo pingo de esforço. Não. A Bíblia Sagrada diz que tudo é por esforço, você tem que se esforçar. Se você não tem conhecimento, o que você precisa fazer? Extrair conhecimento da fonte, da palavra de Deus. Se você não tem sabedoria, você tem que extrair sabedoria da fonte de Deus, para que a tua vida, ela vá bem em todas as áreas da sua vida. Se você pegar isso que eu estou falando para você, você vai sair daqui formado na sua espiritualidade. Porque para a formação da nossa espiritualidade, só devemos beber da fonte. Eu não tinha sede, eu fui bebendo da fonte. E hoje eu sou fonte. Você entendeu?
Você não tinha sede de Deus? Você foi bebendo da fonte. E hoje você é fonte. Onde você está só transbordando desta fonte. E a outra coisa, deixa eu ver aqui porque é muita coisa. A unção de Deus que você precisa extrair da fonte. A unção de Deus. Quando você fala unção, o que você pensa? Quando eu digo unção, o que você pensa? Em fogo? Sabe o que é a unção? É o poder de Deus em ação na sua vida. Isto é unção. Quando eu digo unção, eu estou falando do poder de Deus para a minha vida. Amém? E é isso que nós devemos extrair, a unção, o poder de Deus. Dentro de mim, dentro de você, há um poder enorme, há uma unção enorme. Você lembra que quando Jesus reuniu os 12 discípulos no monte, ele disse o seguinte: eis que eu vos dou poder, autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões. Isso quer dizer que Jesus, ele estava passando para os discípulos, sabe o quê? A unção, o poder. Ele estava distribuindo da fonte dele a unção, o poder para os 12 discípulos. Você entende? E assim também é o que Deus, Ele tem feito em nossas vidas. Você tem autoridade? Você tem o poder ou não? Ou não tem? Se não tiver, porque não tem extraído. Mas se você tem o poder, se você tem a unção, é porque você conseguiu extraí-la da fonte. O que aconteceu com os discípulos não é diferente com a gente. Jesus é a fonte. Ele não é o mesmo Deus? É fácil, é só a gente ir na fonte. Jesus. E extrair dele a unção necessária. O poder necessário para vencermos os demônios. Para vencermos os problemas. Para vencermos o pecado. Esta unção, o poder. Você tem o poder, você tem a autoridade. Amém? Contra todos os principados e contra todos os potestades, os príncipes das trevas. Você tem o poder. Você tem o poder contra todas as ciladas que o diabo tem colocado em sua frente. Você tem o poder para retirá-las, tirar do seu caminho. Este é o poder, esta é a unção. O crente que não tem unção, ele não vive espiritualmente. Ele está morto espiritualmente. Essa é a verdade do crente sem unção. Ele não tem poder, ele não tem autoridade. Ou ela não tem poder, ela não tem autoridade. Essa é a vida do cristão sem unção. Nós não podemos ter apenas o título de cristãos. Nós devemos ter e extrair os recursos extraordinários para a formação da nossa fé, da nossa espiritualidade. Eu nunca vou me esquecer que um dia um reverendo, um amigo nosso,
Eu sempre lembro dele quando eu estou falando de unção, não tem jeito. O Jackson Carneiro. Sem eu perguntar nada, sem eu dizer nada, nós não estávamos conversando nada de unção. Uma das coisas que ele olhou para mim, eu fiquei espantado, aquela voz. E ele disse: Reverendo Fábio, ele me chama sempre de reverendo. Eu não sou conhecido como pastor aí fora, eu sou conhecido como reverendo. Todas as pessoas sempre me chamam de reverendo. Ele olhou para mim e ele disse: Deus, ele tem liberado sobre a sua vida várias habilidades, várias unções. E depois ele completou dizendo, ele disse: a unção é as habilidades de Deus dentro de nós. É isso que eu nunca esqueço. Isso está gravado até o dia que eu se for. Até o dia que a gente se vê lá no céu de novo. Para a gente contar as experiências da terra. Amém ou não amém? Queridos, a unção é necessária na vida de todos nós. Você precisa ter unção, eu preciso ter unção, todos nós precisamos ter unção. Amém? E a quarta coisa, né? Que nós devemos extrair da fonte é o Espírito Santo, é o que nós devemos extrair da fonte, e esse é o principal. O que nós devemos extrair da fonte. Mas as pessoas pensam o seguinte: eu já tenho o Espírito Santo. Você tem certeza? Não é eu já tive o Espírito Santo e eu já não tenho mais? Você entendeu? O Espírito Santo, ele está na fonte de Deus. Quando Jesus foi para o céu, uma das palavras que ele deixou para os discípulos estarem confortados foi que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o amigo, o professor, o guia. Então isso quer dizer que ele estava extraindo da fonte dele, da fonte dos céus, o Espírito Santo. Porque Jesus, ele se foi, sim ou não? Mas o Espírito Santo não veio a partir da palavra de Jesus. Então Jesus extraiu da fonte dele, o Espírito Santo foi extraído para vir sobre nossas vidas. E que você que recebeu o Espírito Santo, extraiu da fonte de Deus o Espírito Santo, você não transborda o Espírito Santo também na vida de outras pessoas? Sim ou não? Porque quando você começa a beber, você se torna uma fonte. Entendeu? De tudo nesse mundo que seja de Deus, quando você começa a beber, você vai se tornando fonte. Você é gerado uma fonte de você. É isso que Jesus está dizendo de nós. Nós somos sede, nós saciamos a nossa sede com o que vem da fonte de Deus. E nós se tornamos uma fonte para jorrar na vida de outras pessoas, para transbordar na vida de outras pessoas. Amém? A quinta fonte, a transformação. Esta é a quinta fonte, transformação, que você deve extrair da fonte de Deus. Por que a transformação? Porque quando você lê João, no capítulo 3,
Jesus ele tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E eu vejo nessas palavras Jesus pedindo a Nicodemos para extrair algo da sua fonte. Em outras palavras, como se fosse assim. Porque Jesus ele fala a Nicodemos, ele diz o seguinte: é necessário, Nicodemos, nascer de novo. É necessário nascer de novo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nicodemos, ele conhecia Deus ou não? Ele sabia quem era Deus ou não? Ele precisava beber desta fonte de transformação. Um homem da lei, alguém que reconheceu Jesus como vindo de Deus, ele começou a entender o que era a fonte para beber da fonte. Agora, por quê? Ele fica com uma interrogação na sua mente. E ele começa a dizer: como pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe, ou seja, nascer de novo? Como pode? O que Jesus estava querendo dizer para ele, é que ele deveria extrair dele a transformação. Ele reconheceu que Jesus era vindo de Deus. Depois você vai ler lá no capítulo 3. Mas uma coisa faltava nele: a transformação. Quando Jesus disse nascer de novo, ele estava dizendo ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa diferente. Você entendeu? Ser alguém, uma nova criatura, ser alguém conhecedor, de ter novos comportamentos, de ter novas atitudes. Isso é transformação, querido. Você entendeu? Eu vou te dizer uma coisa: mesmo que você conheça o Evangelho, mesmo que você saiba que Jesus é Filho de Deus, se você não for transformado, você vai continuar a mesma pessoa de onde você veio. Você entendeu? Eu conheço o Evangelho e eu sei quem Deus é. Mas se você não for transformado, você não vai conseguir jorrar na vida de outras pessoas. Quem é a pessoa que quer seguir um mau comportamento? Quem é? Você quer? Quem quer aqui? Ninguém levanta a mão. É ou não é? Quem é a pessoa que quer seguir mais reações? Quem é a pessoa que quer ouvir palavras ruins, palavras negativas? Ninguém. É ou não é verdade? Então, se eu não sou transformado, ninguém vai querer me escutar, ninguém vai querer me ouvir, ninguém vai querer ter o comportamento que eu tenho. Eu não vou ganhar ninguém para Cristo dessa forma. Entendeu? Então, imagina Nicodemos arrogante, uma pessoa que não dava ouvidos ao que Jesus dizia, uma pessoa extrema, uma pessoa sem resultado. Imagina. Aí a gente olha para Nicodemos, mesmo ele sabendo que Jesus era vindo de Deus, a gente olha para ele, cara com vários defeitos. Eu nunca que queria ser como ele. Você entendeu? Estou longe de mim, misericórdia.
Agora, quando você vê uma pessoa transformada, ela tem Deus, ela conhece sobre Deus e ela é transformada, e você olha para ela, você diz: realmente ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque o que ela tem eu não tenho, o jeito que eu sou é diferente, eu tenho um comportamento mau, ela tem um comportamento bom. Você consegue ganhar pessoas desta forma. Você consegue glorificar o nome de Jesus até mesmo com o seu comportamento, até mesmo com a transformação que você bebe da fonte. Você consegue ganhar outras pessoas. Então, transformado, você consegue transbordar. Amém? Mas se não houver transformação, você não vai conseguir transbordar. Aí Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será uma fonte. Amém ou não amém? Quem entendeu essa mensagem? Quem entendeu? Toma aqui, pega o microfone, vou pregar aqui na frente. Glória a Deus. É brincadeira, pessoal. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Só para descontrair um pouco. Nós vamos agora, nesse momento, fazer a nossa oração, apresentando a Deus as nossas vidas, ao Espírito Santo, colocando as nossas vidas diante dEle, para bebermos destas fontes, amém? Que Ele tem para nos oferecer, para nos dar, para fazer transbordar em nós, para que nós possamos jorrar também na vida de outras pessoas. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento ao Espírito de Deus nesta manhã, ao mais alto céus, em nome de Jesus. Ó meu amado Pai Celestial, ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó meu Deus, eu oro, meu Deus, pela vida desta pessoa, Senhor. Ó Deus, essa pessoa que deseja, meu Deus, ser cheia do Senhor, como na tua palavra, meu Pai, mesmo disse, ó meu Pai, que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó meu Deus, nesta manhã, nós aprendemos que devemos, meu Pai, extrair da fonte do Senhor. E nós sentimos nesta manhã o Teu fluir. Nós sentimos o fluir do Teu Espírito sobre nós. Nós sentimos, meu Pai, o poder do Teu Espírito sobre nós, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa que está aqui, Senhor, essa pessoa veio porque ela tem sede do Senhor. Ela tem sede, meu Pai, de Te conhecer. Ela tem sede, meu Pai, da Tua palavra. Essa pessoa tem sede de Ti, meu Pai. Ó meu Deus, então, que aquilo que extrairmos desta fonte, meu Deus, que não venha mais perecer, mas que nós venhamos jorrar, meu Pai, pelos elementos que extraímos da fonte do Senhor. Ó meu Deus, nos ajuda a mantermos, mas que bom que você veio, meu Deus, os elementos que bebemos da Tua água, Senhor, em o nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, venha sobre nós nesta manhã, nos enchendo, meu Pai, nos enchendo totalmente com o Teu Espírito, que é Ele o principal, que devemos extrair da fonte do Senhor. Ó meu Deus, nos encha por inteiro, totalmente, do alto da cabeça às plantas dos pés. E você que quer receber da fonte de Deus, levante as suas mãos.
levante as suas mãos e comece a receber nesse exato momento o poder de Deus, a fonte de Deus está começando a ser jorrada sobre a sua vida. Então comece a sentir o poder do Espírito Santo aí agora. Comece a sentir o poder do Espírito Santo aí agora. O Espírito Santo, ele caminha perto de você nesse exato momento. Ele está aí. Ele está fluindo, ele está jorrando. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheia por completo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja transbordado. Para que quando você sair daqui, você comece a transbordar também na vida de outras pessoas. Comece a receber. As suas mãos estão levantadas e o Espírito de Deus, ele está derramando sobre a sua vida os recursos necessários da fonte. Ó meu Pai, que seja assim, meu Pai. Que o Senhor faça desta forma como foi dito aqui neste altar, Senhor. Dê conhecimento, dê sabedoria, dê o Espírito Santo. Meu Deus, dê a essa pessoa a transformação. Meu Pai, dê a essa pessoa a unção, o poder que vem de Ti, o poder que vem do alto. Meu Deus, fortaleça essa pessoa, meu Pai, espiritualmente. Que essa pessoa nunca venha perecer na sua fé, mas que a cada dia mais que passe, meu Deus, essa pessoa venha aumentar a sua fé diante do Senhor. Ó meu Deus, em o nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar diante de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade e também pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Pai, pelo Teu fluir. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Que nós, meu Deus, venhamos a ficar firmes a cada dia mais, Senhor. A não olhar para trás, a não olharmos para a direita ou para a esquerda, mas que nosso alvo apenas seja um: o Senhor, a fonte. Que, meu Deus, quando nós temos sede, nós iremos nela e bebemos, e assim saciamos a nossa sede. E que a Tua palavra se cumpra segundo a Tua vontade. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque da água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. E que essa fonte flua em nós e seja jorrada, Pai. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus, digam amém e digam graças a Deus. Agora